Olá, pessoal! Estamos começando mais um Eclesicast, o podcast da Juventude Canaã. Vocês perceberam que tá um pouquinho diferente hoje, né? Uma bancada de mulheres. E eu estou aqui com a Madu. Olá, A gente Madu. combinou de apertar a mão, tá, gente? Ela falou, não vou bater, eu vou apertar. Gente, paz do Senhor, tudo bem? Antes de começar, eu já queria dar um recado pra vocês, que a gente tinha divulgado que na mesa estaria a Giovana, a esposa do Vitor, só que, infelizmente, ela teve um problema de saúde, nada grave, mas ela não tá bem, tá em casa se recuperando, inclusive. Orem por ela, né? A gente vai orar, inclusive, por ela. E só para dar essa satisfação para vocês, tá? A gente convidou a Vitória Naia, que muito solícita, aceitou o nosso pedido, assim, de primeira. Vi, obrigada. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. E eu vou apresentar, a gente tá aqui com a nossa host, Amanda. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Amo a vida de vocês e deixa Deus trabalhar na nossa vida hoje. E a nossa ilustre convidada, Vitória. Duas estrelas, né? Glória a Deus, gente. Paz do Senhor. Tô muito nervosa. É isso aí. Vou passar pra Madu pra falar os avisos. Gente, vou falar, antes de começar nosso bate-papo, eu vou falar dos nossos patrocinadores. O primeiro patrocinador é o Coruja. Aê! Nosso querido Coruja, Rafa, que não está aqui hoje, mas está representado pela Coruja e pela sua esposa. Gente, a Carol é a esposa do Rafa, pra quem não sabe, né? Se você não sabe, irmão, tá precisando estudar um pouquinho mais. Mas enfim, temos o nosso patrocinador, o Coruja, que ele dá todo esse espaço que vocês estão vendo, dá toda a estrutura do podcast. Inclusive, se você quer gravar o seu podcast, entre em contato com ele, que ele disponibiliza esse espaço pra vocês, tá bom? Outro patrocinador muito importante que nós temos é o Pão da Garagem, que fornece todas as comidas que a gente tem aqui. Queria agradecer a Mônica e o Jurandir. Beijo, pai. Beijo, mãe. Obrigada. Eu vou falar o endereço para vocês, que é Rua Galeão Carvalhal 158, no Jardim Bela Vista, Santo André. Não deixe de comprar, gente. Vai lá, fala que você veio do podcast. Isso edifica muito a nossa vida. Também temos o patrocinador, o Mimos da Mel, que patrocina a gente com as canequinhas. Muito obrigada, Melissa. Tá? Inclusive, se você quer adquirir a caneca, vende na igreja? Sim. Vende na igreja, todo final de culto no hall da igreja, né? Exatamente. Pode falar dos produtos dos Improváveis já? Com certeza. Tá. Gente, vocês estão vendo que nós estamos uniformizadas de Improváveis. Se você, assim como a gente, quer andar bem bonita, assim, bem crente, não deixe de comprar o seu outfit Improváveis. A gente tem camiseta, boné, pulseira, caneca e moletom. Isso. Então, também vai estar disponível lá no hall da igreja no final de todos os cultos. E dá para pedir pelas redes sociais, entrar em contato com vocês. Sim, Então vai dar do Instagram da Juventude. Isso, gente. O Instagram da Juventude é Juventude_Canaã_SS. Isso. Então, não deixe de adquirir o seu. O outro aviso que a gente tem... Não, gente, quase esqueci. Temos também o nosso patrocinador, Chocolate Laços e Fitas, que fornece pra gente as trufas, que são assim, gente, uma delícia. Glória a Deus. Não deixe de adquirir a sua. Ajuda muito na TPM. Sim, gente, é excelente, de Providência verdade. do céu. Semana passada eu comi 4. Mas, glória a Deus, dona Dirce e Alexandre, pela vida de vocês. Gente, eu vou ler aqui o que tá escrito, que eles fazem trufa, pão de mel, mimos, lembranças corporativas e também trabalhamos com datas especiais. Inclusive, gente, a temporada de Natal está aberta, elas estão aceitando encomendas pro Natal. Então, assim, entre em contato e já pede o catálogo para você não ficar sem. Eu vou passar o telefone delas, mas também vai estar na descrição. O telefone é 998420480. Então, não deixe de pedir a sua trufa, o seu pão de mel, o que você quiser. Também temos um aviso que dia 16/12, a Juventude vai estar indo pro Hopi Hari. Eita, glória. Gente, não tem nem o que falar, né? O convite é autoexplicativo, é o Hopi Hari. Não deixe de ir, de se divertir lá com a gente, vai ser bênção. Mais informações também é no Instagram da Juventude, né? Que tá aí na descrição. Entre em Tem um contato. post fixado lá e aí eles têm um contato certinho com o pessoal de eventos. Isso, tem o valor, tudo, gente. Não deixe de ir, vai ser muita bênção. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo.
Também tem um recado da ação social da igreja, que é o Natal Solidário, que eles estão fazendo. A gente tá... Eles, né, no caso, a ação social da igreja, tá montando sacolinhas de Natal para as crianças de 3 abrigos. Aí você pode ajudar de 2 formas. Ou você adota uma criança e monta a sacolinha dessa criança completa, ou você pode também doar um valor para que a igreja monte a sacolinha dessa criança. As informações também vão estar na descrição, não deixe de participar. Gente, é isso, falei tudo, né? Pelo amor de Deus. Tem a lembrancinha da Vitória. Ai, é verdade, gente. Tem a Chocolate, laços e fitas mandou pra gente um mimo. E hoje quem vai receber é a Vitória, gente, em forma de gratidão. Deus é bom. E obrigada. Deus abençoe sua vida. Amém. Thank you. Gente, tava até com decoração. Ai, que bonitinho. Obrigada. Delicadeza. Vi, quer contar, antes da gente começar, o seu testemunho? Oh, meu Deus. Vitória já tem o testemunho. Tinha passado. Então, eu... Muito medo, já tô... hoje de manhã, eu às vezes costumo orar de manhã, quando não consigo, vou orar de tarde, e quando não, à noite, né? E como hoje tem, né, intercessão, falei, vou deixar pra noite, né? Mas aí o Senhor mudou os planos no meu dia. O Senhor me fez assistir o podcast do DVD, né? E aí, olha, eu tinha um monte de coisa pra fazer, mas o Senhor falou pra mim, senta no sofá e assiste. E aí eu fui assistindo, gente, é loucura, mas o Senhor foi falando comigo que eu ia estar no podcast. Não sabia que era hoje, tá? Mas o Senhor ministrou meu coração, eu fiquei, nossa, loucura, Senhor, tá? Muito doido. E aí, gente, eu orei de tarde, falei com o Senhor, tudo. E aí, eu recebi uma mensagem do Júnior, mensagem do Felipe. Vitória, que não sei o que, eu já fiquei com medo. Você pode estar? Eu falei, meu Deus, isso é muito, muito louco, gente, muito louco. Então, só pra glorificar aqui o nome do Senhor, eu tô aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Senhor fala, o Senhor Nem ia tudo. falar. Sim, gente. Isso aí. Gente, pra começar, eu acho que a gente podia cada um contar um pouquinho, né, de onde vocês surgiram, tipo, nasceu em berço evangélico, a conversão, assim, como foi, né, o início da vida de vocês com Deus e tal. Quem quer começar? Calma, gente, uma de cada vez. Posso começar? Fala, Amanda. Eu nasci em berço evangélico, então desde pequenininha tô na igreja. Vim da Assembleia, né, antes de vir pra Canaã. 14 anos de Assembleia. Então, assim, a vida inteira lá dentro. Tudo de cabo a rabo, sei. E acho que o período mais marcante da minha vida... Acho que, assim, todo mundo tem um período de conversão. Mesmo você nascendo em berço evangélico. E na Assembleia a gente tem costume de sair para visitar outras igrejas, né? As crianças principalmente. E eu saí uma vez numa festividade dessas crianças e lá a irmã fez um apelo. Você, por mais que você já seja da igreja, se você quiser aceitar Jesus, você pode. E foi ali. Ali eu senti um negócio no meu coração, eu falei, eu vou aceitar. E desde então, eu tenho vivido com Cristo todos os dias, e é isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode... Pode? Então, posso dizer que a minha conversão foi algo gradual, né? Foi algo que foi se desenvolvendo porque minha casa, minha mãe, né, sempre foi crente, tudo. Então, posso dizer que a gente nasceu em berço evangélico, não estava tão firme, mas o Senhor foi trazendo a gente, né? E não foi, posso falar que sim, que não foi algo que, né, vou para Cristo. Foi algo que o Senhor foi me chamando, foi me trazendo, foi indo para os cultos. E tô até hoje. Eu sempre fui da Canaã. Teve um tempo que a minha mãe, a gente saiu por um tempo, mas quando Deus quer nos colocar de novo, o Senhor coloca. E aí participei de coral. E assim, foi realmente, eu acho que essa palavra-chave que eu posso dizer da minha conversão, que foi algo que o Senhor foi desenvolvendo. E pra honra e pra glória do nome do Senhor, tô aqui até hoje. Eu também me converti na Canaã. Saí por um tempo pra ir pra outra igreja e voltei pra Canaã. Não tem jeito, né? Quando Deus quer, não tem o que fazer. Você, Carol? Eu não nasci em berço evangélico. Minha família sempre foi muito católica. Na verdade, meus pais não eram muito praticantes, mas a minha avó era e levou a gente. E eu me envolvi muito, assim, na igreja católica. Dei aula de catequese, fui líder de adolescentes, fui dirigente de retiro, né, que eles chamam, que é como se fosse um líder de acampamento. E eu era super envolvida com a igreja católica.
Só que aí minha mãe se converteu, né? Meus pais são separados desde quando eu tenho 7 anos. E aí minha mãe, depois de alguns anos, ela começou a namorar um rapaz. E através da vida dele, ela conheceu Jesus. E aí ela se converteu primeiro, depois ela começou a orar por nós, né? E eu, imagina, de forma alguma, meu coração é católico, eu nasci católica, eu vou morrer católica. E é isso aí. E aí minha mãe orando, eu lembro que ela foi na Conde Sarzeidas uma vez e comprou um enfeitinho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E colocou no banheiro meu e da minha irmã. Então, todo dia eu ia escovar os dentes, eu olhava aquele versículo. E aí, ela sempre profetizava, orava na nossa cama, nas nossas roupas, tudo. E até que eu me converti com 16 anos, né? Uma idade bem crítica. 16 para 17 eu tinha, porque eu me converti no dia 12 de novembro. Numa segunda-feira, com o pastor Rogério fazendo apelo na Canaã. Quando eu vi, eu já tava chorando, assim, lá na frente, aceitando Jesus. E também me converti lá, me batizei lá e tô na Canaã até hoje. Glória a Deus. Que bem. Foi... Gente, eu vou contar eu também, então, né? Claro. Pode? Por Claro. favor. Eu me converti, na verdade, eu fui pra igreja, eu tinha 6, 7 anos, por aí. Não, 6, porque eu lembro que o meu aniversário de 7 anos foi numa segunda-feira e eu troquei de salinha. Aí eu fiquei tipo, nossa, eu troquei de salinha, que legal. E eu acho muito legal contar essa história que a tia Ana Paula, não sei se vocês lembram dela, tia Ana Paula Godoy. Ela deu uma aula. E aí, ela falou assim, se você, né, criança, quer aceitar Jesus, vamos orar, vem aqui fora. E aí, eu falei assim, eu vou, né, já tô aqui. Eu achava o máximo, gente, ir na igreja, tipo, ir na salinha, eu achava, meu Deus, tô no céu. E aí, eu fui, aceitei Jesus. E aí, meio que assim, aceitei Jesus por estar lá e tal. E aí, na semana seguinte, eu tinha 7 anos. 7 anos. A minha mãe trabalhava à noite, né, ela fazia evento. E aí, eu lembro de um dia que ela saiu, e aí eu tava tomando banho, meu pai tava dormindo, e aí eu senti, assim, sabe, não foi um medo, foi um temor, assim, eu aceitei Jesus, eu preciso mudar de vida, eu tinha 7 anos. E aí eu chorava, gente, tadinha, 7 anos, eu era muito criança, chorava falando, eu peco, eu já menti e tal, eu preciso me arrepender disso. E agora que eu aceitei Jesus, eu tenho que mudar de vida. E aí foi aquele momento que eu falei, chega, é isso, eu sou crente agora. E estou até hoje, né, com algumas idas e vindas, mas cá estou eu. Glória a Deus. E você falou que você era criança e eu lembrei de um ponto. Minha mãe se converteu adulta, eu me converti já adolescente, mas é engraçado que, assim, quando eu era criança, meus pais se separaram, eu tinha 7 anos também, né? Mas quando eu era criança, eu sempre comentava com a minha mãe que hoje nós temos esse entendimento do mundo espiritual, né? Então, eu tinha um amiguinho imaginário, e aí minha mãe não sabia muito lidar com tudo isso, né? Não tinha entendimento. E aí, na época da separação dos meus pais, eu me recordo que quando meu pai vinha visitar a gente em casa, eu tinha muita agitação, assim, não conseguia dormir. Aí minha mãe falava, mas que foi, Carol? O que tá acontecendo? Eu falava assim, nossa, mas veio muita gente com o pai. Tem muita gente aqui na nossa casa. Meu Deus. Mas assim, eu não sabia explicar e ela também não sabia entender, porque a gente não tinha esse conhecimento do mundo espiritual. Mas você imagina, uma família se divorciando, né? Imagina a batalha espiritual que não estava existindo ali. Mas eu não tinha essa percepção. E você já Só sentia, depois né? que eu fui compreender o que era isso, né? Gente, vocês já tiveram alguma experiência assim quando vocês eram criança? De ver alguma coisa, sentir alguma coisa? Olha, de ver, não. Mas eu já senti quando eu era criança. Eu lembro até hoje, depois que eu fiquei um pouco maior, eu não conseguia mais dormir na parte mais alta da beliche, que eu dividia o quarto com a minha irmã. E aí eu comecei a dormir na cama auxiliar, lá embaixo, quase praticamente no chão. E eu lembro de sentar uma vez na cama, me agitar pra dormir, deitar, colocar a cabeça no travesseiro e não consegui dormir. Sentindo uma opressão muito forte. E aí, aquele dia, eu sentei na cama, encostado na parede, abracei o joelho igual a criança e comecei a orar, repreendendo, Jesus tem misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. E eu fiquei a madrugada inteira, até pegando sono, repreendendo. Dormi sentada aquele dia. Que dor. E assim, já tinha acontecido outras vezes do meu pai acordar de madrugada, orar, repreender. A gente não sabia, né, mas
o lugar, o ambiente, às vezes a cidade. Na minha rua tinha um centro espírita. Assim, tudo cooperava, né? Uhum. E criança a gente não tem, geralmente, esse discernimento. Mas acho que É. essa foi a experiência mais marcante que eu tenho. E mesmo assim o inimigo ataca as crianças, né? Pois é. É É. verdade. Eu posso. É que quando a gente tá nervosa, a gente fica, né? Mas a Madu Pode, entrou em né? detalhes, eu quero trazer um ponto-chave assim da minha conversão, que foi os adolas. Que quando eu entrei nos adolas, assim, o Senhor me desenvolveu espiritualmente. Nunca tive, assim, experiência quando criança, espiritual, mas na adolescência o Senhor foi me trazendo, assim, foi falando muito comigo, assim, sabe? E aí o Senhor me trouxe, por exemplo, a palavra, a Bíblia, gente. Hoje, eu sei que consigo, pela graça de Deus, consigo ler a Bíblia, pela ajuda do Espírito Santo entender, mas antes eu tinha muita dificuldade mesmo. E o Senhor foi me ajudando nisso, sabe? Eu vejo que muito inimigo, muita luta, luta muito com isso em relação à palavra, de a gente não ler a palavra, assim, sabe? E durante a minha conversão foi mais lendo a palavra do Senhor, sabe? Então, foi os Adolas, gente. Se você tá nos Adolas, se você não conhece, enfim, é um grupo da igreja dos Adolas, que tem o Nenel, o Vitinho, a Lê, a Fran como líderes. Agora tem o Vitinho, a Gi, né? O PV e a Gabi. O PV e a Gabi. Uma vez. Então, foi agora que o Senhor me fez lembrar, né? Que foi um tempo assim que o Senhor foi me amadurecimento, né? Muito. Então, foi só isso que eu... Glória Pra a Deus. ressaltar Bem, aqui, bem legal, bênção. bem É até bom a gente falar disso, né? Porque às vezes as pessoas pensam que, vou deixar lá na salinha, ou vai lá na reunião dos adolescentes. Mas Jesus faz, né? Então, nessas idades, assim, cruciais, como a Carol, que se converteu com 16, você nos Adolas, Adolescência. a gente precisa Precisa. de direcionamento, Sim. né? E É as muito importante. Acho que na maioria das igrejas não é um espaço para as crianças brincarem, não é uma recreação. Elas estão ali realmente para aprender a Sim. palavra. E muitas crianças, já ouvi testemunho que chegam em casa contando as histórias para os pais, que os pais nunca ouviram. E a criança vai evangelizando os pais. É um sim. trabalho muito Glória a lindo. Deus. Sim. Nossa, a gente tem várias experiências assim em casa com o Otávio, né? Várias. Mas uma recentemente, até que eu tava compartilhando com o pessoal aqui outro dia, foi que a porta do guarda... A gente não sabe o que aconteceu, a porta do guarda-roupa deles caiu e eles estavam brincando no quarto deles. E aí caiu meio que em cima da cabeça do Heitor. Só que quando a gente correu lá, o Heitor não tava machucado, não tava chorando, nada disso. Aí, a gente falou, e aí, o que aconteceu? Aí o Otávio falou, calma, tá tudo bem, os anjos do Senhor estão aqui. Aí, nossa, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, filho, como são os anjos? Aí ele, eles são Querendo ver também, brancos né? e amarelo. Eu falei, Jesus, cadê esses anjos que esse menino tá vendo que eu não tô vendo pela fé, né? Tô vendo pela fé. Então, assim, a gente, Deus já usou o Otávio algumas vezes para confirmar com a gente também algumas coisas. E... Ai, conta aquela, que é a minha preferida, do amigo Samuel lá. Que ele falou que o Samuel tá na Bíblia. Ele tem uma amiguinha na escola que chama Samuel, né? E aí ele sabe que tem a história de Samuel na Bíblia, né, tal. Aí ele falou assim, mamãe, a gente tava tomando café, eu, o Rafa e eles dois, e ele falou assim, mamãe, tem a história do Otávio na Bíblia? Aí a gente falou, não tem Otávio na Bíblia. Aí ele falou assim, então eu vou te contar a história do Otávio, vou contar a história do Otávio pra vocês. Aí eu e o Rafa, tá bom. Aí ele, o Otávio pega a Bíblia, lê a Bíblia, e aí ele viaja, ele vai pra não sei que país, ele vai pra não sei aonde, não sei o que lá. Filho, Aí ele, mamãe, o Otávio é um missionário. Ai, gente. Aí eu, nossa, glória a Deus! Senhor, eu não estou preparada pra ter um filho Não longe. manda agora, Jesus. Mas é aquela coisa, né? A gente brinca, mas eu falo, Senhor, eles são teus, né? E o que o Senhor tem pra eles, se de fato o Otávio é um missionário, amém, né? Ele é muito crente, né? Eu lembro que você contou que ele agradeceu pela Bíblia nova.
Não foi? Sim. Ai, gente, muito Ai, fofo. assim, né? Eu sou suspeita pra ficar falando dos Não, meus pode filhos. falar, Pode pode falar. Mas falar. a gente já teve algumas oportunidades, assim, de pessoas do departamento infantil parar a gente na igreja e falar, nossa, o Otávio, isso e aquilo, Otávio, isso e aquilo. Mas assim, eu fico muito feliz e é fruto, a gente já colhe os frutos, sabe? Principalmente dessa dedicação. Não é fácil você, como mãe, abrir mão de tudo, igual eu que escolhi ser mãe full time, né? Mas eu também, dentro da minha concepção, eu não vejo, assim, outra forma de deixar tão intrínseco neles os nossos valores, aquilo que a gente acredita, principalmente neste mundo, nesta geração, a questão do evangelho mesmo. Então, assim, a gente tem a oportunidade ali de fazer o devocional, dele ter o contato com a palavra, da gente fazer oração. Então, não só em casa, que eu acredito também que isso é uma formação dentro de casa, mas nós temos o privilégio, né, eu me sinto privilegiada do Otávio estudar numa escola com princípios cristãos, onde ele também tem contato com a palavra, com oração, então tudo que ele aprende existe um fundamento bíblico, então é claro que tudo coopera, né, mas eu assim, me sinto muito feliz, muito grata ao Senhor já por o Otávio com 5 anos já dá tantos frutos assim, bons, sabe, pra nós. Glória a Deus. E ele outro dia ele tava lendo a Bíblia pro Heitor, muito Ai, bonitinho, eu até Fofo. filmei ele lendo a Bíblia pro Heitor, então é exemplo, né, gente, filho é exemplo, ele vai fazer o que você faz, Sim. ele não vai fazer o que você fala. Não. Então, o filho, ele é um exemplo, ele vai seguir o seu exemplo. Então, você ora, ele vai orar, você lê a Bíblia, ele vai ler a Bíblia, você tem interesse e amor pelas coisas do Senhor, pelas coisas do reino, ele também vai ter. Isso foi uma coisa que o Senhor me tratou, mas também não quero ficar falando muito. Não, né? Carol, fala, pode falar. Mas Não tem problema. eu falando aqui, eu lembrei. O Senhor me tratou porque quando eu tive o Otávio, eu não queria fazer mais nada na igreja. Eu sempre fui muito ativa, né? E eu não... não, porque agora é hora do Otávio comer. Agora é hora do Otávio dormir. Vai atrapalhar a rotina do Otávio. Se eu ir no culto não sei o que, se eu ia no culto não sei o que lá, assim, eu comecei a colocar muitos empecilhos para servir ao Senhor e colocar tudo na conta do Otávio, coitado. E aí, um dia o Senhor me pegou na curva, né? Falou, eu não te dei filho pra você parar de me servir, né? Meu Eita Deus. Aí eu falei, puxa vida, né? Aí até a missionária Melissa falou pra mim, eu vejo você servindo, né? Falando com outras mulheres, com o seu filho no colo. Receba. E aí eu falei, amém, né, tal. E aí eu comecei a entender que porque eu ficava em casa com eles e o Rafa ia pra igreja, né? Ou ninguém ia na igreja. Então, assim, gente, eu ia enfraquecer minha família espiritualmente. Se ninguém fosse, se a gente fosse, meu filho ia crescer com um sentimento que eu acredito que muitas pessoas crescem assim. A igreja não une a minha família, a igreja separa, né? E não. Então, eu falei, não dá pra ser assim. E aí, agora, tudo que a gente faz, a gente leva a eles. Então, sempre, vez ou outra, eles ficam com alguém, mas eles estão sempre nos cultos, eles estão sempre nas atividades da juventude, sempre. Então, foi uma coisa que o Senhor me ensinou, né? Porque é isso, eles veem a gente servindo, eles veem que a gente coloca o reino do Senhor como prioridade, então eles vão fazer a mesma coisa. Teve um dia que o Rafa estava estacionando na frente da Canaã, era um sábado, a gente tinha tido um sábado muito difícil, muito cansativo. Eu e o Rafa estava muito cansado, mas a gente estava indo para o culto da juventude. E o Otávio, o Rafa estacionou, o Otávio falou, papai, mamãe, eu amo essa igreja. Não, gente. Então, assim, gente, isso assim, Mano, revigora a muito fofo. gente, sabe? E então é isso, é o exemplo. Quando vocês tiverem filhos, não façam como eu fiz no início, viu? Arraste mesmo, leva mesmo. O filho não é de porcelana, ele não quebra. E é desse jeito que ele vai aprender a amar a obra do Senhor. E fazer a obra também, né? Sim. Eu queria puxar uma coisa que a Carol falou agora, que a missionária Melissa, né, te entregou que ela via você falando com mulheres, com o seu filho, né? No colo. Que se você acredita que é o seu propósito, mulheres, ministério com mulheres,
Falar um pouco do seu propósito, depois vocês também falem o que Jesus ministra no coração de vocês a respeito do propósito, né? O nosso propósito, eu acredito muito que o nosso propósito, ele tá totalmente ligado às nossas feridas. Totalmente. Então, Senhor, permite com que a gente passe algumas situações na vida para que o Senhor faz a ferida e Ele mesmo a liga, né? Para que isso vire um testemunho e a gente possa edificar. Então, é o que eu falo sempre pro Rafa, eu acho lindo, igual o Leandro Luquete veio aqui, o Robson veio aqui e falou sobre a questão da dependência química, de estar ali no meio do tráfico. Então, quando eles vão numa casa de recuperação, eles falam, né, eu sei o que você passou, eu sei o que você sente. Então, eu creio que o nosso propósito, ele é totalmente ligado a isso, é você ter essa propriedade para falar para outra pessoa. E aí, devido, né, numa outra oportunidade eu posso contar um pouquinho melhor, mas tudo que o Senhor tem trabalhado na minha vida quanto mulher, né? Quando Deus criou a mulher, qual era o propósito dele? Né? Os meus planos, os meus sonhos quanto, né, Carol, eram uma mulher independente, totalmente independente. Eu ia viver minha vida e eu não ia depender de homem nenhum, porque não fazia sentido a submissão, né? E isso é uma das mentiras que Satanás conta. A submissão vai te fazer infeliz. Ele conta essa mentira pra mulher, isso é uma mentira. A submissão ao seu marido, você se submeter à missão do seu marido e se tornar ajudadora dele, vai proteger você, vai proteger a sua família, vai proteger o seu casamento, os seus filhos, porque o fardo de sacerdote não é seu. Então, quando eu compreendi isso, quando o Senhor começou a trabalhar tudo isso na minha vida, e aí o Senhor começou a falar ao meu coração e usou outras pessoas para confirmar que o meu propósito era ligado com as mulheres. Aí foi quando eu conversei com a Danila também e decidi começar a fazer o discipulado com as meninas. E eu acredito que esse é o meu principal chamado, é lidar com mulheres. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bem. E nós somos as mulheres aqui, né? Inclusive, podemos ter do lado da Carol. Vocês estão no meu discipulado. Que bênção, que bênção. Pode ir à vontade. Bom, eu por muito tempo pensei que o meu ministério, ou que Deus me queria usar, era no louvor. Na música, eu vou cantar. Comecei no coral, como tem o Coral Canaã, com 12 anos. Com 12 anos eu queria cantar as músicas de coro, a capela na minha igreja. Eu vou cantar porque esse é o meu chamado, cresci no meio da música, é isso que eu quero. E aí Deus começou a me moldar para outro caminho. E eu falei assim, Deus, tá bom, se não é isso, me mostra. E eu tenho buscado isso. E eu entendi, Deus me fez entender, claro, que às vezes ele não vai me direcionar assim, exatamente, é agora que tu vai fazer isso. Busca, vai atrás, se envolve com os trabalhos, se doa na minha obra. E assim, Deus tem direcionado. Então, trabalho com jovens, trabalho no coral, canto, faço teatro. Tô envolvida com tudo, porque a hora que Deus fala, eu vou te usar dessa forma, é dessa forma que Ele vai usar. Não tem quem impeça, é a vontade de Deus na minha vida. Então aí, Glória a Deus. Glória a Deus. a serviço do reino. Glória a Deus. Isso eu até ia falar, e a Amanda falou, ter um coração de servo, né? Tá disponível para obra. Eu também achei muito que era louvor. Eu acredito que, assim, quando a gente entra no coral, tá lá envolvido, acha que, né? Mas o Senhor vai falando, não, ó, é isso. O Senhor já usou missionários, profetas para falar comigo, primeiro nessa questão da palavra, que Deus tinha comigo algo na palavra, que era para estudar a palavra. Tanto que, pra honra e pra glória do nome do Senhor, quarta-feira eu me formei nessa TEC. Glória a Cumpri, Deus. obedeci a palavra do Senhor. Não foi fácil, assim. Eu acho que foi mais difícil começar. Mas o Senhor vai dando graça pra gente conseguir terminar. E como os professores falaram lá a palavra, né? Que o fim das coisas é melhor do que o começo. Né? Então, e depois o Senhor foi falando também pra mim sobre algo missionário, assim. Talvez, não sei, o Senhor, como a Amanda falou, vai desenvolvendo, né? Mas eu acredito que essa parte da missão está envolvida mais com a minha profissão. Assim, eu quero muito seguir nessa área também da parte das mulheres, de poder ajudar. Eu não sei se eu posso começar aqui falando da profissão, enfim. Pode falar, amiga, pode falar. Mas
Fica na liberdade. Oh, meu Deus. Eu tinha muita certeza que ia ser veterinária. Não, vou ser veterinária com animal, tudo, porque tinha uma cachorrinha. E aí, no último ano do ensino médio, terceiro ano, o Senhor usou a minha professora de biologia para poder confirmar a biomedicina estética para mim. E eu lembro que foi algo que antes de falar com ela, eu tava vendo os vídeos, né, tudo sobre isso de estética, eu sempre gostei de cuidar, essas coisas assim. E aí eu vi, depois que eu sabia qual era o nome, né, que é um biomédico estético, que tava fazendo o desenho eu esqueci o nome, Aurélia, da mama, né, e depois que a mulher teve câncer, tirou as mamas, fez a reconstrução, mas só que fica sem o desenho, né? E aí eu achei isso incrível. Sabe quando é algo que desperta? E eu falei, é isso. Gente, no último ano do ensino médio, assim, sabe? Algo no final, assim, o Senhor deu a certeza. Então, até pegar a oportunidade aqui, se você tem dúvida, Senhor, o que eu tenho, qual que é o meu chamado, vai orando. Que o Senhor vai te dar a certeza, né? Pode ser lá no último tempo, o Senhor vai te dar a certeza. Então, por isso que quando o Senhor também falou sobre algo de missões, eu entendo que é algo também vinculado à minha profissão, né? Eu lembro que uma profeta também falou sobre isso da família. Então, eu entendo, como a Carol falou, que está muito envolvido isso da mulher com a família, né? Claro. Mas, então, eu entendo isso. Olha, gente, é muito louco as coisas com o Senhor. E eu acho que a principal coisa é ter um coração realmente de servo. Porque agora eu tô na intercessão. Eu tô amando estar na intercessão, gente. Sexta-feira, né? Às 8 horas. E, assim, é algo muito, muito íntimo. É algo que o Senhor começou a me chamar. Eu quero ouvir. Que papai, né, fala bonitinho. E aí o Senhor fala, quero ouvir a tua voz, eu quero que você clame. Gente, é muito louco, porque o Senhor coloca desejo no meu coração pra alguém. Tipo assim, você tá lá, e aí o Senhor lembra de uma pessoa, e aí o Senhor começa a ministrar coisas pra você durante a oração, você fala, nossa, que coisa louca, sabe? E o Senhor também, então, gente, eu acredito que essa parte de o que o Senhor te chamou pra fazer, tudo, eu acredito que coração de servo. E aí o Senhor vai... Mas tá tudo ligado mesmo. É uma das orações que nós, cristãos, principalmente os jovens, temos que fazer. Senhor, eu consagro a Ti meu trabalho, os meus estudos, que seja para honra e glória do Seu nome. Que onde eu estiver, eu leve a Tua palavra. Que eu seja o exemplo. Porque assim, a gente pode ser a Bíblia de alguém, gente. Às vezes a pessoa não vai conhecer, não vai chegar aí numa igreja, mas através da sua vida ela vai se converter. E isso é muito importante. E com certeza o seu trabalho, o seu emprego, onde você for atuar, é o lugar que Deus te colocou, é o lugar que Deus vai te usar muito. Amém. Você falou que sente de ser, né, com mulheres, essa parte de estética, e realmente, dentro das igrejas, há muitas mulheres quebradas, que precisam dessa cuidado com a autoestima, de se sentir abraçada, e nada melhor do que nós cristãs cuidarmos dela, porque a gente tem o direcionamento do Espírito Santo, a gente quer tratar, a gente tem o cuidado, o carinho, a atenção, isso é muito importante. Deus vai honrar. Amém, gente, glória a Deus. E aí você falou desse negócio, às vezes as pessoas falam, né, ai, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? É engraçado que a gente tem na mente que o propósito, ele é assim, eu nasci pra fazer isso, como se isso fosse como se isso fosse a linha de chegada. E não é. O propósito, ele é o caminho. Ele é o processo. Então, à medida que você se dispõe em coração de servo, um relacionamento com o Senhor, ele vai transformando a sua mente, ele vai transformando o seu coração, ele vai transformando, enfim, moldando você, né? Naquilo que ele tem, vai te curando, vai te libertando de algumas coisas. Então, quando você já está vivendo esse processo de cura com o Senhor, você já está começando a entender e a viver o seu propósito. E o propósito, ele é o caminho. A linha de chegada é o céu. Isso é para todos nós, né? Então, às vezes a gente fica muito pensando, o propósito é lá no... É o objetivo da coisa, é o ponto final, e não é. Ele é o caminho, ele é o percurso. É um relacionamento, né, com Deus. A minha mãe até, lá do Madrigal, né, no Congresso do Madrigal, as meninas falavam, né, Deus refez as minhas emoções, Nossa, Deus refez, foi lindo demais, né? E aí minha mãe falou pra mim, assim, Carol, o que você faria? O que você falaria? Deus refez o quê? Eu falei, Deus refez a minha mente. Eita, glória. A partir do momento em que eu mudei a minha mente, a minha forma de pensar, a minha perspectiva em relação às coisas do céu,
E muita coisa começou a mudar dentro de mim. Bom, a palavra diz, né? Pela renovação da nossa mente, a gente é capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se não tiver uma mudança de mente, não tem. Você não consegue viver no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque a perspectiva de Deus é muito diferente da nossa. Quando a gente pega lá em Mateus 5 ou 6, João, bem-aventuranças. João. Mateus 5, né? Quando você fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que são humilhados. Enfim, aí você fala assim, gente, dentro da nossa perspectiva, um pobre de espírito, um que chora, um que é humilhado, não é bem-aventurado. Mas dentro da nossa perspectiva, a perspectiva de Deus é muito diferente da nossa. Então, se a gente não tiver uma mente renovada em Cristo, não tiver essa transformação, não tiver essa mente refeita, para que a gente entenda que a perspectiva não pode ser terrena, ela precisa ser celestial, a gente tem essa dificuldade de caminhar nesse propósito, né? Então, primeira coisa, ser servo, se deleitar mesmo e ter essa comunhão com o Senhor. Isso também de se humilhar, né? Eu lembro, não sei quem falou, que é muita coisa, né? Mas que não é que você que é humilhado, o Senhor vai te exaltar, é você que se humilha, né? Porque tem muitos que são humilhados e o coração tá revoltado, que não sei o quê, mas é o que se humilha, rasga suas vestes, rasga o teu coração, né? Como a palavra do Senhor fala. Então, é isso. Só um comentário. Mas é verdade. E o seu propósito, Madu? Ai, gente, difícil. Então, pra falar a verdade, assim, eu creio que Deus tem um propósito, assim, com missões na minha vida, porque desde sempre recebo muito essa palavra, assim, de outras pessoas, e é algo que o meu coração se alegra, assim. Eu lembro de uma vez que eu tava no encontro com Deus, de uma outra igreja, que eu fui com uma amiga minha, e aí a gente orando, e aí ela falou assim, Madu, vamos orar pelo seu propósito, porque você precisa, sabe, tipo, o que eu vou fazer? Eu tava no ensino médio ainda, então eu não sabia muito o que eu deveria fazer dentro da igreja, porque eu fazia tudo. Eu era do berçário, eu era do departamento infantil, eu tocava na orquestra, eu cantava no Agres, tudo. Eu era do teatro, E aí eu falei, não, calma, pelo amor de Deus, vamos orar. E aí eu lembro que a gente foi até muito... O que foi? Por que vocês estão me olhando com essa cara? Ah, tá. Voltando. Até eu lembro que foi muito tremendo, assim, porque eu tive uma visão e ela teve a mesma visão. E aí a hora que a gente foi contar foi só, tipo, choro, porque foi muito tremendo. Eu via como se a gente estivesse numa terra... Eu, né? Não era ela junto, era eu. Eu estivesse numa terra vermelha, assim, que era terra mesmo, com o meu pé e um pezinho de uma criança. E aí, eu perguntava, assim, pra Deus, né? Mas aonde é esse lugar? E aí, é até clichê falar, porque todo mundo que fala de missão fala que quer ir pra África. Mas foi algo que Deus ministrou no meu coração, que esse lugar que eu estava vendo era a África. E, foi só choro e alegria, porque é algo que alegra realmente o meu coração. Então, também tem a ver com a minha profissão, né? Como você falou, que eu sou professora e Deus, desde o começo, assim, da minha faculdade, sempre usa as pessoas pra falar, não para de estudar, eu vou te usar nos seus estudos, não para de estudar. E aí eu fico tipo, ai meu Deus, eu não aguento mais estudar. E é tipo, não para de estudar, vai terminar a faculdade e continua estudando, porque é nisso que eu vou te usar. Então, acho que é algo assim, missões e crianças, algo amor, assim. né? Deus coloca amor, Deus coloca alegria. Mônica, e você, tá preparada pra Madu ir pra África? Você não pode nem falar. Quem é mãe sabe. Nossa. Meu pai chora, ele fala, não, você vai pra onde? Vai ficar longe de mim? Eu falo, pai, você que quis me ter, ué, agora aproveita. Você quis me ter, me consagrou pra Jesus, agora não dá, né? Eis-me aqui, né? Inclusive, Jesus, por favor, quero ir logo, quero fazer logo. Calma, Madu. Não dá ideia pra Jesus, não. Não arranja confusão com Jesus, É não. verdade. É verdade. Foi você que falou que só ia fazer alguma coisa se Deus descesse?
Alguém me contou esse testemunho que só ia fazer, só vou fazer tal coisa se você descer e falar pra mim. Aí Jesus falou, quer mesmo que eu desça? Então, Não foi a eu. Dag? Então eu não quero ser essa pessoa, Jesus. Não tô te dando ideia. Pode fazer do seu jeito. Desculpa. Quando você quiser. Pelo amor de Deus. Mas Acho que é isso. tremendo. Então E aí? vamos falar, gente, experiências, testemunhos. Vamos lá falar um pouquinho da vida de vocês com Deus. Alguma coisa que Deus tem ministrado, um momento que vocês têm vivido. Um ponto importante, assim, que eu queria falar é que eu vivi no meio dessa coisa de transformação, de achar o propósito, eu vivi, acho que eu ainda vivo essa fase com o Senhor, que foi muito impactante para mim. Que foi quando eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, assim, muito comunicativa. Eu sempre gostei de me envolver bastante com as coisas, colocar a mesma mão na massa, tomar, tipo, a frente e fazendo tudo. Só que quando eu percebi que foi uma coisa gradativa, né? Apesar da minha personalidade ser assim, o Senhor começou a me chamar para estar nos bastidores. Eu só não imaginei que Ele me colocaria nos bastidores de tudo nessa vida, né? E no início foi muito difícil para mim. Então, assim, quando nós casamos, né? Eu e o Rafa casamos, nós tínhamos o papel invertido, né? Então, eu aprendi a ser submissa, aprendi que eu tinha que entender que ele era o sacerdote do lar e que se a gente não concordava com alguma situação, eu precisava orar para que o Senhor ou mudasse o meu coração ou mudasse o coração dele. Enfim, depois os meninos nasceram, né? O Otávio nasceu e aí eu fui para os bastidores, né? Eu decidi ficar em casa, ser mãe full time, não queria terceirizar minha maternidade. Logo na pandemia, assim, eu pedi, né, já nesta fase, o Anderson, que era o líder da juventude, e eu era co-líder com o Rafa, e se eu não me engano, o Thiago Tavares era co-líder junto com a gente. E aí eu pedi para o pastor Anderson que eu queria entregar o cargo de co-liderança, né, que eu não queria mais estar na tomada de decisão, de nada, enfim, lidar com certas coisas. E aí eu também me posicionei mas como auxiliadora do Rafa nessa questão ministerial. Então, assim, eu deixei de trabalhar, eu aprendi a ser submissa, eu fui ser mãe, fui ser do lar, e eu comecei a trabalhar na juventude somente nos bastidores. Então, tudo que o Rafa estava envolvido, eu auxiliava, tudo que é mais ou menos como eu atuo até hoje. E aí, só que no início foi muito desafiador para mim, foi muito difícil. E eu li um livro muito bom chamado Invisível, que é aquele sentimento de que ninguém te vê, ninguém vê o que você faz, ninguém... E aí eu percebi que, na verdade, tinha algo errado comigo, porque eu fazia em prol de um reconhecimento das pessoas, né? Um outro livro muito bom sobre isso chama Ego Transformado, do Tim Keller. Todo crente devia ler esse livro, que fala que tudo é sobre Cristo, nada é sobre nós, né? Então, o seu ego pode diminuir um pouquinho, o seu orgulho pode... mas aquele irmão me feriu. Não é sobre você, querido. É sobre Cristo. Então, se é sobre Cristo, você pode dar outra face. Se é sobre Cristo, você pode seguir o jogo. Que difícil, né? Não é... Eu tenho um temperamento sanguíneo e aí quando o Senhor começou a falar pra mim, para de rebater. Para de... Assim, bateu, levou, para. Eu tinha dores no estômago, gente, porque o físico sentia o fato de mas eu não posso retrancar. Mas o Senhor lapidando e moldando o nosso caráter para aquilo que de fato o Evangelho diz como a gente, né, deve proceder. Enfim, e aí foi muito difícil para mim. E eu percebia que eu tinha essa questão do ego, do reconhecimento, né? E aí o Senhor começou a trabalhar isso na minha vida e aí eu vivi uma das melhores fases, assim, com Deus, de tudo, de um relacionamento com Deus, de uma vida, assim, totalmente entregue ao Senhor, ao que Ele tinha para minha vida, e eu percebi que nos bastidores havia muita graça, que nos bastidores havia muita misericórdia, nos bastidores havia muita presença do Senhor. Foi nessa fase que o Senhor começou a derramar dons
sobre mim, aperfeiçoar alguns dons também. Então, assim, eu vi que os bastidores, ele é muito melhor do que a gente pode imaginar. Porque a nossa natureza caída, a gente tem esse negócio de, mas eu tô fazendo e ninguém tá vendo. Ninguém tá aplaudindo. Tudo isso tá acontecendo e ninguém sabe que eu que fiz isso e fiz aquilo. Não, ninguém precisa saber mesmo. O céu vê. E na hora certa, eu penso assim, Deus não deve nada pra ninguém. E eu não falo isso porque eu estou nessa posição. Parece até contraditório falar sobre bastidores numa mesa de um podcast, né? Mas eu tô aqui só porque os meninos me pagaram, tá? O cachê foi alto. Foi muito alto. Eu falei, Jesus, essa eu não vou poder recusar. E aí, tô brincando. Mas, enfim. E aí o Senhor me ministrou muito no meu coração, principalmente a passagem de Marta e Maria. Porque quando o Senhor, Jesus chama a atenção de Marta, gente, eu paro na Bíblia, eu falo, é irritante, né? Eu lembro das passagens. E aí, quando Jesus chama a atenção de Marta, ele não chama a atenção de Marta porque ela queria servir. Não tem nada de errado você querer ser uma boa anfitriã. Você querer servir uma boa refeição porque você sabia que Jesus ia fazer aquela refeição na sua casa com os discípulos. A questão ele falou para Marta, você permitiu, o que ele quis dizer para Marta, você permitiu que as suas multitarefas tirassem a tua paz, tirassem a tua comunhão comigo. É isso que Jesus chama a atenção de Marta. Por isso que ele fala, e Maria escolheu a boa parte. E aí eu percebi que eu era uma mulher atarefada demais. Que eu queria fazer tudo demais e não sei o quê, e eu queria fazer com excelência, não queria fazer de qualquer jeito, e isso me consumia. No entanto, que eu fui parar na terapia, né? Porque eu tinha crise de ansiedade e tal, por conta disso, de eu querer fazer tudo. E aí o Senhor falou, não, peraí, vem aqui, fica quietinho um pouquinho nos bastidores, porque aí quando a gente também está nos bastidores, a gente tem, talvez, tempo, mais sensibilidade, mais percepção ao que de fato importa, a necessidade do outro. Então, estar nos bastidores da minha casa me faz ser mais sensível à necessidade do Rafa, dos meus filhos. Estar nos bastidores do ministério faz com que, em vez de eu estar atuando ali à frente do culto, não que os líderes não tenham essa sensibilidade, mas o fato de eu estar no culto, observando, eu consigo... Nossa, hoje a Madu não tá legal. Nossa, hoje a Vitória não tá legal. Então, você consegue ter essa percepção melhor. Se Maria não estivesse aos pés de Jesus, certamente ela não teria a sensibilidade, a percepção de que a crucificação estava perto. Será que ela teria pegado o vaso, o perfume, né, de alabastro e quebrado e ungido ele justamente pouco tempo antes da crucificação? Não, ela fez isso no momento que deveria ser feito, porque ela estava aos pés dele, então ela foi sensível a essa necessidade, né? Vamos falar assim. Então, foi isso que o Senhor me ensinou, de que estar nos bastidores é tão precioso para ele quanto estar na linha de frente. E aí eu tenho vivido muito isso com o Senhor e tenho falado para o Senhor, eu acho que os bastidores é onde eu quero estar, entendeu? Assim, grosso modo falando. Acho que é isso. E vocês? A Carol tava contando, né, de que Deus levou ela nos bastidores. E eu comentei que eu queria estar na música, né? O meu negócio na minha cabeça era música. E só depois que eu vim pra Canaã, que eu tive a percepção de que eu precisava me envolver mais com outros ambientes. E aí a Carol até me lembrou de como que foi essa transição para vir pra cá. E eu comecei a pensar, eu nunca tinha parado para pensar nos detalhes. E quando meus pais decidiram mudar, né, de igreja, a gente sempre sentou em família e conversou, o que a gente vai fazer agora? O ambiente que a gente estava já não estava mais favorável, não estava batendo com as nossas ideias, né? E vamos mudar. E como a gente fazia parte de uma congregação, a gente falou, a gente vai para a sede, né? Eu continuar na assembleia, para não sair muito. Só que isso, meu pai vinha tocar direto aqui na Canaã. Então, praticamente todo domingo eu estava aqui. Meus pais
já participavam dos encontros de casais, eu já conhecia alguns jovens, assim, já tava me familiarizando. E aí meu pai falou, não, a gente vai pra sede, a Canaã é muito longe, vamos deixar, né, talvez para um futuro. E aí foi o período que eu tava mais revoltada, que eu não queria mais ficar na igreja que a gente tava, e eu não queria ir pra sede, por ouvir coisas, por estar, assim, ligado ainda. Eu falei, pai, eu não quero. Se a gente for pra sede, eu vou me rebelar e vou sair da igreja. Mas não com o intuito de sair da igreja, só não frequentar aquele lugar. E foi quando, acho que, o ponto decisivo pra gente falar assim, não, a gente vai pra Canaã. Na Canaã, minha irmã também veio na salinha, sentiu a presença, chegou falando de missões, minha mãe falou, não, é um lugar para estar com a família, é um lugar que vai curar, que vai direcionar tudo aquilo que faltava na nossa vida. E aí, quando eu cheguei aqui na Canaã, né, foi assim, eu tô sozinha, não conheço ninguém, o que eu vou fazer agora? E aí, me envolvi ali no Agnus, ainda ficava muito sozinha, não tinha ninguém. E Deus foi trabalhando. Chegou a pandemia, cadê? Não tinha ninguém na face da terra, em lugar nenhum. Voltou, juventude mais unida, novas pessoas. E que tô eu, né, gente? Conversando, batendo esse papo maravilhoso. Mas é isso, Deus, ele trabalha de formas que a gente nem imagina. Ele cuida, ele ouve a nossa oração, principalmente, porque assim, por mais que eu não orasse falando, Deus, eu não quero, eu vou sair da igreja. Ele sabia que eu não ia sair da igreja, ele já estava preparando um lugar melhor, um lugar de restauração. Acredito que seja essa a palavra. É isso, só queria compartilhar isso com vocês. Legal. Você falou de experiência, né? Eu acho que existem na minha vida, assim, duas coisas, assim, né? Que primeiro, acredito que é algo para mim, um milagre todo dia, é quando o Senhor ouve a sua oração e te responde. Sabe aquele contato, assim, eu sempre busquei isso pro Senhor, Senhor, eu quero ser íntima do Senhor. Ter esse relacionamento, assim, sabe, de conversar com o Senhor, e aí o Senhor falar. E isso, pra glória do Senhor, assim, gente, é lindo. Eu, às vezes, falo, Senhor, me fala isso daqui que eu não tô entendendo, e o Senhor vem, sabe, e traz a resposta. E outra coisa também, de experiência, assim, muito de provisão, sabe? Deus, esses dias mesmo, que ele tava querendo um tênis branco. Eu tô com um tênis branco aqui. Eu falei, Deus, eu não tenho. Mas eu sei que o Senhor é quem provê, o Senhor, né? Então, o Senhor me proveu um tênis branco, assim, de desejo, gente. A Amanda falou, Deus é muito detalhista. O Senhor é detalhista e ele quer que quando a gente ora, a gente pede em detalhes pra Ele. Saiba pedir. Não é, Senhor, eu quero isso, não, de que forma você quer isso, e segundo a vontade dele, o Senhor vai fazer, e aí vai fazer com excelência, vai fazer por completo. Então, eu acredito que essa experiência que eu tenho com o Senhor, assim, além disso, de ter essa comunhão com o Pai, essa intimidade, que, gente, pra mim é uma honra, sabe, porque a gente é tão pequeno, a gente é tão falho, tão, sabe, cheio de defeitos, de falhas, e o Senhor é tão grande, tão... Meu Deus, criou um mar, colocou um limite pro mar, sabe? O Senhor criou tantas coisas tão perfeitas. E Ele, dentre todas as criações, Ele deseja a nós. Ter intimidade com nós, ter um relacionamento com nós. Né? Então, pra mim, isso é uma das experiências, assim. E essa provisão, sabe? Senhor, o Senhor sabe, e o Senhor é lá prover. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Isso foi uma das coisas que eu aprendi também. Você, em vez de a gente ficar, ai, mas isso, mas aquilo. Fala direto com quem resolve, gente. Ponto. Senhor, eu tô precisando disso, o Senhor sabe minha condição, né? O Senhor, é só esperar. Só esperar que o Senhor faz. De falar com quem resolve, teve uma situação, esses dias, que eu fiquei muito chateada, e aí eu falei, preciso falar com alguém. Aí eu abri, assim, o WhatsApp, gente, juro, abri o WhatsApp, fui descendo, assim, falei, não. Aí Jesus fez, tipo... Oi? Aí eu, nossa, é verdade, eu vou orar. Tipo assim, não era com ninguém que eu queria falar, eu precisava daquilo que Deus ia falar comigo, entendeu? Então tipo, realmente falar com quem resolve. E orei e resolveu, tá, gente? Na hora. Amém. Na hora. Assim, Deus é muito... sei lá, Deus é especial, né? É muito amor. Eu lembro de uma coisa que aconteceu. Até antes de gravar, eu tava conversando com a minha mãe e falei, mãe, o que eu vou falar?
Tipo, as pessoas vão olhar e falar, meu, essa daí acabou de voltar pra igreja, vai falar o quê? pra mãe. Falei, mãe, o que eu vou falar? E aí a gente veio conversando, né? E aí ela me lembrou de duas experiências. Não quero falar muito também, mas vou contar rapidinho. Conta, fica na liberdade. A gente não tinha carro. Na verdade, a gente tinha um carro, só que ele não andava, enfim, era assim, uma coisa. Era uma coisa do diabo mesmo. Porque ninguém achava que o carro tinha de errado até hoje, assim, o carro tá lá parado, ele não anda. E aí, assim, eu era criança, não lembro quantos anos eu tinha, e os meus pais davam aula no Casados da igreja. E aí, toda quarta-feira, eu dormia na casa da minha tia, porque ficava até tarde, e aí eu ia pra casa dela. E aí, a gente não tinha carro, a gente ia pra igreja de ônibus, e assim, nunca foi algo que me ofendeu. Tipo, ai, meu, todo mundo tem carro e eu vou pra igreja de ônibus. Eu era de boa, sempre fui tranquila. Só que eu queria ter um carro, né? Todo mundo quer ter um carro. E aí eu lembro que numa dessas quartas-feiras. Ainda bem que eu sou quarta-feira no professora. A gente foi no mercado, assim, a gente desceu do carro dela e andou. E aí tinha uma RAV4 parada. E aí minha tia falou assim, nossa, eu queria tanto esse carro. E aí eu falei pra ela, ai tia, eu só queria um carro que andasse. Falei, fui pra casa, cheguei em casa. E aí eu lembro que no outro dia eu tava na escola e aí a amiga da minha mãe foi me buscar. E eu falei, meu, por que você veio me buscar e tal? Ela falou assim, não, a gente tem uma coisa pra te contar. E aí eu falei, tá bom, né? E aí eu fui, né, assim, uma foi me buscar, a outra, a gente tava indo pra casa da outra, todas as alunas do Casados. E aí a gente chegou lá e aí minha mãe falou assim, ai, Madu, a gente ganhou um presente. Aí eu falei assim, que presente, né? Ai, tadinha, eu perguntei, o papai ganhou uma gravata? Eu era muito criança. E aí ela falou assim, não, vamos lá. E aí eu desci e a gente tinha ganhado um carro. Eita, E aí, meu, eu comecei a chorar e minha mãe, tipo, Madu, o que foi? Então eu falei, meu, ontem eu tava com a tia Adriana e eu falei, eu só queria um carro que andasse. Saiba pedir, tá, gente? Porque realmente queria um carro que andava. Podia ter pedido uma RAV4. Pedi um carro que andava, Deus me deu um carro que andava. Exatamente. Mas foi, assim, muito, muito especial. E foi comigo, sabe? Tipo, eu sei que os meus pais também, né, devem ter orado pra Deus dar um carro. Mas foi muito, muito perto, assim, muito falei, e aí Deus fez, sabe? E também outro dia, a gente também tava nessa situação complicadíssima. E aí eu lembro que não tinha nada no armário. E aí a minha mãe saiu com meu pai, porque a Marta, uma amiga deles, ia pregar. E aí eu fiquei estudando, e minha mãe falou assim, quando a gente voltar, a gente janta junto. E aí, eu tava estudando e eu fiquei com fome. E aí eu fui no armário e abri o armário. Eu lembro até hoje, não tinha nada no armário, nada. Tipo assim, não tinha um pacote de farinha, não tinha nada. Gelatina sem sabor, não tinha. E aí eu olhei e falei assim, Deus, não tem nada. O que eu vou comer? Fechei o armário, continuei estudando, só que aquilo me entristeceu. Porque eu tava com fome. Aí, do nada, gente, do nada. Não sei se eu posso falar o nome dela, eu vou falar se não puder. A Jana me ligou. A Jana e minha mãe sempre foram muito amigas, né? Ela me ligou e falou assim, Madu, você tá em casa? Eu falei, tô. Ela falou assim, a sua mãe tá aí? Eu falei, não, minha mãe saiu. Ela falou assim, tá bom, 10 que eu tô chegando. Eu falei, meu, o que ela vai vir fazer aqui? Não tem nada pra comer, o que ela vai vir fazer aqui? Beleza, desci. Aí, gente, tipo, meu, foi tremendo, assim, ela desceu, abriu o porta-mala e falou assim, Madu, não vou te falar quem mandou, mas Deus mandou entregar essa caixa aqui. Meu Deus. Gente, juro, tinha tanta coisa na caixa. Olha Tinha só. o desodorante que eu usava. Oh, meu Deus. E aí, a hora que ela, tipo, deixou e foi embora. Jogou a bomba e saiu. E eu fiquei, tipo, meu... foi Deus que fez. Eu orei, pedi e Deus mandou. E não foi, tipo assim, uma refeição. Ele mandou, mano, uma caixa cheia de coisa, até com desodorante que eu usava. Que era Giovanna Baby. Todo mundo é contra esse desodorante. Ela comprou exatamente esse. E assim, essas experiências fazem a gente ter muita fé, né? Nossa, Muito muito. cuidado. Nossa, muito, muito. E a gente, eu falei, Deus resolve, você falou Deus resolve, e eu lembrei muito de Abacuque, né? Porque, a grosso modo, né, Abacuque tem 3 capítulos. Então, primeiro você vê um Abacuque totalmente indignado no contexto que ele estava vivendo. Aí, num segundo, você vê o Senhor não mudando o contexto, mas mudando o interior de Abacuque. E no terceiro, você vê um Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê o seu fruto, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, eu acho assim, quando a gente leva as coisas para o Senhor,
Às vezes ele muda as situações, às vezes ele muda aqui dentro. Uau. Não muda, ele não vai mudar a situação, porque ele quer mudar você. Então, assim, isso de você levar pro Senhor, gente, é uma coisa assim, eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu lembro numa fase da minha vida que Deus tirou todo mundo. Sabe aqueles amigos muleta que você tem? Uhum. E eu fiquei bem frustrada na época. Mas hoje eu tenho a total percepção que o Senhor permitiu para que eu soubesse chorar aos pés dele. Somente aos pés dele. Né? Então o Senhor, ele permite algumas situações justamente para que a gente aconteça com a gente o que aconteceu com Abacuque, né? Ainda que nada seja conforme eu pedi, eu orei, mas eu me alegro no Deus da minha salvação, porque aqui dentro eu tenho a certeza do Deus que eu sirvo, né? Eu sei em quem cuida de mim, quem cuida da minha vida, enfim. E a gente tem, eu e o Rafa temos várias experiências também, assim, no âmbito material, financeiro, Deus cuida mesmo, né? cuida. E essas orações, é interessante que a gente ora assim, é uma coisa rapidinha, fala, Deus, eu queria tanto. Aí você sente aquela coisa no coração, aquela oração que vem de dentro, sabe? E aí Deus fala, não, tô, filha, é isso que eu tenho preparado pra você. É muito Eu cuidado. ouvi essa oração. Glória a Deus. É muito É cuidado. lindo. Muito. Eu acredito muito cuidado. nisso também Constrange, né? de você, isso de dependência do Senhor, né? Você não tem nada, né? Mas o Senhor... Mas eu acredito que, assim, o Senhor também é o seu tudo quando você tem tudo. Assim, por exemplo, quando você tem todo... Você, sabe, você pode escolher ir por tal caminho, por tal estratégia, mas você sempre, Senhor, o que o Senhor tem? Você sempre chegar a Deus. Mesmo você, sabe, tendo todos os recursos, você tendo todas as direções, tudo nas minhas forças. Mas você fala, Senhor, eu quero ir pela tua força, mesmo quando... Né, eu acredito que isso é uma lição também, assim, de você... Porque quando você não tem nada, sabe, Senhor, ó, você aprende para que quando... tem um versículo... Você não tem opção, né? Isso. Você não tem opção. Vai direto pro Senhor, né? E tem um versículo que fala, né? Se você é fiel no pouco, No muito. no muito também, né? Então... É isso. Mas é isso. Ser Nossa, fiel no pouco que no muito te colocarei. Alguma coisa isso assim, né? mesmo. Ó. A Bíblia tá piada. Gente. isso é pra tudo. Isso é pra tudo. Não só pra coisas materiais ou financeiras, mas assim, seja fiel. Eu derramei um dom sobre você e tô aperfeiçoando. Uhum. Seja fiel. Mas eu ainda não sei lidar com esse dom. Seja fiel nesse pouco. Saber honrar as pequenas coisas, porque o Senhor também tá nessas O pequenas Senhor coisas. vai né? aperfeiçoar o seu dom. Ele vai te dar muito. Ele vai abrir a sua mente, a sua visão. O que ele tem para derramar na sua vida. Mas acredite, né? Acredite. Naquilo que o Senhor fala sobre você, aquilo que o Senhor... Uhum. eu falo sempre isso pro Otávio. Eu falo, Otávio, você é um menino lindo de Jesus. Você é inteligente, você é capaz. Então, a gente afirmar também essa nossa identidade de filhos, né? Sim. De amados. A gente não precisa fazer nada. Nada. O Senhor não nos ama por aquilo que a gente faz. Nosso valor não está condicionado ao que a gente faz ou deixa de fazer. Graças a Deus. Exatamente. Inclusive, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Eu falo sempre, né? A palavra diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a causa de nós não sermos consumidos. Se ela se renova a cada manhã, é porque precisa se renovar a cada manhã. E como? Entendeu? Ainda Porque bem. se não precisasse, o Senhor não renovaria toda manhã. Mas precisa pra mim, pra vocês, pra todos nós, né? Então, nossa, Glória a Deus. é uma bênção, gente. Jesus é lindo. Eu falo pro Rafa, Jesus é lindo. quero só Cheiroso. viver, trabalhar pra Jesus. Só... Viver da obra. Nossa, assim, pra sempre, né? Tipo, largar as coisas aqui. Falar, Jesus. Pra sempre, eu tô aqui. Pode me usar. Agora voltando numa coisa que a Vitória falou, que acho que a gente pode entrar num assunto, né? Que a gente já tinha falado que a gente ia entrar. Que eu acho que esse negócio de ser dependente de Deus, de esperar em Deus, né? Aquilo que... Porque Deus faz quando tá na vontade dele. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. E ponto. E acho que esse negócio de esperar, a gente tá
não sei vocês, né? Mas assim, a gente tá numa idade que é aquele negócio, tá? E aí, Jesus, cadê o querido? Eu não vou Nasceu. casar. Né? E eu queria, Carol. Nasceu. Não, pelo amor Solta de Deus. uma dica aí. Jesus. Pelo amor de Deus, nasceu, né? Pelo amor de Deus. Ele existe. Eu queria que a Carol contasse um pouquinho. Desculpa. Eu vou fazer piada, mas vai que não nasceu, pelo amor de Deus. Não dá mais tempo. Mas então, Carol, eu queria que... Nasceu, Madu, nasceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi o começo do relacionamento com o Rafa. Assim, confirmação, oração, como ele chegou, tudo, detalhes. Por favor. Detalhes? Nossa, mas eu vou Sim. ficar falando muito. Não Vou tem tentar. problema. É pra Ai, meu Pode Deus, vocês falar. querem ouvir? Então tá bom. Sim. Na verdade, é assim, né? Pra quem não sabe, eu e o Rafa, nós nos conhecemos desde os 15 anos. A gente se conheceu num curso de administração. E só que a gente só começou a namorar com 20 anos. Então, 5 anos depois, né? Quando a gente se conheceu, o Rafa já era convertido e eu não. Então, a gente tinha uma certa amizade, não era tão próximo assim, mas nós éramos amigos, mantínhamos contato, mesmo depois que o curso terminou, tudo, a gente manteve um certo contato, né? E aí, quando eu me converti, eu convidei ele para o meu batismo, né? Então, eu liguei para ele e falei, Rafa, eu me converti, porque o Rafa, ele tava já, já estava na essência dele, ele já falava, assim, das coisas de Jesus. E aí, na época também, do curso, que ele falava de Jesus, tudo, eu sabia algumas coisas, porque a minha mãe já era convertida. E ela já ministrava algumas coisas na minha vida, na vida da minha irmã, né? E aí, enfim, quando eu me converti, me batizei, eu contei pro Rafa tudo. E aí teve uma época que ele namorou uma outra moça, eu namorei outro rapaz, tudo, e aí teve uma época que ficamos solteiros, os dois, coincidiu dos dois estarem solteiros na mesma época. Glória a Deus. E aí foi quando o Rafa começou a se aproximar um pouco mais, tudo, então ele vinha na Canaã, vinha sempre na igreja, tudo. E aí eu comecei, na época eu já era envolvida com jovens, e aí eu comecei a perceber que ele tava vindo, tipo assim, todo final de semana praticamente. E foi muito engraçado, porque eu falei assim pra ele apareceu lá, tal, no culto de jovens da Canaã, tudo, e depois tinha a confraternização. E aí ele falou assim, eu falei, mas você vai vir todo final de semana me ver? Alguma coisa assim, né? Aí ele, se depender de mim, sim. Aí eu tava com uma coca na mão, um copinho de coca. Aí quando ele respondeu, se depender de mim, sim, eu falei, quer coca? Porque eu não sabia como sair dessa. Aí foi aí, né, que assim, é claro, gente, que no decorrer dessa aproximação, dessa amizade, tudo, você já começa a perceber que, né, que tá rolando Por que você percebeu? Conta, quero saber. Detalhes? Eu percebi por conta dessa proximidade, né, assim, enfim, porque quando eu liguei pra ele pra falar que eu tinha me convertido, me batizado, tudo, não sei o quê, e aí eu falei pra ele também, Rafa, eu terminei meu namoro, né, tudo, ele, mas você tá bem? Eu falei, tô bem, ele, então vamos sair. Aí eu, Caramba. ué, Essa é a parte da atitude? Fala, Deus. Entendeu? Então, assim, ele sempre dava umas... Porque senão, gente, eu falo assim, assim, agora... Fica aquela coisa assim, eu tô percebendo, você tá percebendo, eu tô percebendo que você tá percebendo, e você tá percebendo que eu tô E a percebendo. gente não percebe, não. E aí? Agora? E aí todo Sim. mundo percebe, Percebemos, e ninguém vai fazer nada. Todos percebeu. Tá todo mundo percebendo e ninguém tá fazendo nada. Gente, né? Então eu penso assim, é igual... Ai, que terrível. Mas é igual aquela parte do Lázaro, né? Lázaro estava morto. Jesus falou, tirem a pedra que eu vou ressuscitar o morto. Então vamos tirar a pedra. Entendi. Faz a sua parte que Jesus faz dele, A entendeu? gente tira a pedra e o homem sai, né? O morto Isso, sai, entendi. Levantei o nome.
Você tira a pedra. Então, assim, né? E eu acho que é muito o que a gente estava comentando também, só entrando num parênteses nessa parte, que a gente estava comentando aqui antes, né? Então, existiu uma ascensão, né, do movimento feminista e tal. Então, as meninas acabaram, né, muito, né, tomando muito à frente de muitas coisas. E os meninos, eles ficam tanto quanto acanhado. E aí fica aquela geração mais passiva. Então, assim, totalmente contrário do que é um padrão bíblico, né, gente? Vamos falar isso, do que é um padrão bíblico. Né? Então, quando a gente vê na Bíblia, de fato, o homem precisa tomar mais atitude, né? É claro, você pode dar uma evidência de que que foi o que aconteceu. Então, eu também me aproximei dele, eu também liguei pra ele vir no meu batismo. Ofereceu a coca. Eu ofereci a coca. Toda vez que ele vinha na Canaã, ele era muito... ele era muito bem recebido. Então, assim, eu fui dando leves indícios, mas ele foi dando as investidas maiores. Até que, enfim, a gente decidiu conversar e orar, e nós oramos. Não, calma. Conversou, como foi? Eu quero detalhes. Não, assim... Passo a passo, eu vou assistir, vou anotar. Não foi uma coisa assim, a gente percebeu, nossa... Porque, na verdade, foi assim, a gente já tava nisso, aí o Rafa foi pra um churrasco, vou queimar o Rafa. Ele foi pra um churrasco na faculdade, e ele ficou com uma menina ali. Rafa? E aí ele foi, eu toda feliz, e aí, ainda bem que não foi na bênção. como foi o churrasco da facu? Aí ele, então, fica uma menina lá, e eu, balde de água fria, e aí eu mudei. Misericórdia se renovam todo dia. Aí eu falei, mano, tá me tirando, né? Tá me tirando. Tá me tirando, né? Fora que eu já não queria muito me envolver, porque eu tinha saído de um relacionamento. Você já tava fechada. Eu já tava fechada. Ele te contou? Contou. Então. Ele já tava, eu já tava fechada. no coração, Todas as coisas cooperam para o bem, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Eu não lembro, Madu. Essa parte, senão a gente vai ser demitido. Vai ser demitido. Então, e aí, ai, mano, vai ser uma figura. Aí, beleza. Eu não lembro exatamente como foi a nossa conversa. Mas o que você respondeu disso? Tá bom? Nossa, eu lembro que eu fiquei extremamente frustrada, assim. E aí, eu acho que foi daí que meio que começou, poxa, mas, né... Eu percebi um lance, você não percebeu outro lance? Como que você vai lá e... aquilo que construiu Meu Deus atrás, do né? céu, gente. Aí ele, né, se redimiu um pouco, né, obviamente, tal. E aí, eu acho que foi a partir daí que a gente falou, então tá bom. Então, de fato, tá tendo um lance. Vamos, né, tava todo mundo se fingindo de morto e agora todo mundo... Tirou a pedra. Tirou a pedra, Lázaro foi para fora. E aí, a gente decidiu orar. E aí nós oramos por 3 meses, mas o Rafa, assim, ele falou assim, eu tô orando pra Deus falar com você, porque pra mim já tá confirmado. Aí eu, nossa, que pessoa crente. Eu sou muito mais racional do que o Rafa. O Rafa se agarra no sobrenatural e lá ele fica no sobrenatural. Imagina, a gente nunca reparou. Vocês nunca repararam? O Rafa, ele é visionário, assim, ele tem uma mente grande, ele fala, não, eu não posso, mas Deus pode. Minha condição não deixa, mas... Deus certo. Deus dá. E aí, Deus ainda dá corda pra ele, então... Enfim, não, mas eu creio, eu oro. Deus, me ajuda a ter essa mente que meu marido tem, essa visão que meu marido tem, porque tem hora que eu não consigo enxergar as coisas que ele fala. Mas amém, glória a Deus. E aí, eu sempre fui muito mais racional. E aí, eu falei, não, então beleza. E minha mãe sempre, mesmo assim, mesmo ela tendo vivido a separação, ela nunca foi uma pessoa que falou pra mim e pra minha irmã, não acredite no casamento. Casamento é ruim, homem nenhum não presta. Então, minha mãe, ela foi muito sábia de conduzir eu e minha irmã em toda essa questão, sabe? Então, o meu maior sonho sempre foi ter uma família, construir uma família, né, e tudo. Mas ela sempre falou, preste muita atenção em quem você vai escolher pra ser seu marido. Porque isso vai interferir o resto da sua vida. Então, eu queria, ali, pela primeira vez, depois de convertida, eu ia assumir um relacionamento, então eu queria ter certeza absoluta. E aí eu falei pra Deus, confirma. Você tinha quanto tempo de convertida? Aí eu já tinha, já tinha uns 3 anos. Tá.
mais ou menos uns 3 anos Então você de tinha conversão. 19 anos? Tinha. Porque assim, eu me converti em novembro, em janeiro eu fiz 17. Então eu tinha 16 para 17. E aí eu comecei a namorar com o Rafa, tinha mais ou menos uns 20 anos, né? Mais ou menos nessa fase. E aí eu pedi pro Senhor, porque eu não tenho o hábito de sonhar, se eu sonho eu não lembro, né? E eu pedi pro Senhor, eu quero sonhar 3 noites consecutivas, o mesmo sonho com ele. E aí eu sonhei. E aí foi quando eu falei, bom, amém, tá bom, Rafa, é isso. Aí a gente foi jantar na Palácio do Pão, uma padaria ali na Itamaraty. Na verdade, a igreja Congregação de Santo André fica em cima dessa padaria. E a gente foi comer pizza, tudo, e aí ali era dia 10 de 10 de 2010. Nossa! E a gente começou a namorar. E aí não teve isso, gente. A primeira vez que eu dei um beijo no Rafa, nós estávamos namorando. Às 10 da manhã. Não foi assim, uma coisa, eu vou Opressa. ficar. Não, gente, não existe isso, né? Vocês sabem. Vou ficar pra ver se Pra ver se rola. dá certo. Ah, sim. Não. E aí, enfim, aí a gente começou a namorar e foi assim. Glória a Deus. Deus. Ai, que legal, adorei. E a gente casou no dia que a gente começou a namorar. Dia 10. Dia 10 de 10 de 2015. No dia que completou 5 anos de namoro, nós casamos. Vocês namoraram 5 anos? Isso foi um testemunho também. Nossa, Glória a Deus. essa data. Por isso que seu Instagram é Carol Fonseca 10 e dele é Rafa Fonseca 10. Porque o número 10, a gente... Uau. Gente, assim... ok, não é bíblico, é verdade. Não é bíblico, gente. Não é bíblico. Tá amarrado, Mas, então. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá Tá amarrado. amarrado, Mas, assim, muitas coisas abençoadas acontecem na nossa vida no dia 10. Glória a Muitas Deus. coisas. A gente fala que 10 é o nosso número. Cara, que bonitinho. Não pode falar nosso número da sorte, é nosso número de Pelo Deus. amor de Deus. Mas Verdade. não que a gente acredita em numerologia, nada disso, não é nada disso. Mas enfim, e aí a gente... E engraçado que quando a gente foi fechar o buffet, eu entrei no buffet e falei, Rafa, é aqui. Aí a gente falou, é pra 2015. Aí ele, eu só tenho 2 datas fechadas pra 2015, tá tudo livre. Eu falei, ótimo. E dia 10 de 10 de 2015 cairia no sábado. Aí quando a gente foi sentar pra acordar, o rapaz falou, 10 de 10, vocês querem? 10 de 10 de 2015? Nossa, mas eu só tenho 2 datas fechadas e uma data é essa. Aí eu, não, moço, então pode ser dia 9 ou dia 11. O Rafa, não, vai ser dia 10. Falei, não, mas vai ser aqui. Aí ele, não, mas se for pra ser aqui, vai ser no dia 10. Deus vai fazer, Deus vai O mover. casamento dos outros. Deus vai mover. Eu falei, Rafa, misericórdia, não tem o dia 10 e eu quero casar nesse lugar, você não tá entendendo. E aí ele falou, não, vai dar certo. Bom, só sei o rapaz, aí nisso a pessoa que tava atendendo veio o dono do buffet. Aí ele falou assim, você sabe dessa data? Ele falou, olha, em 2015, essas 2 datas, eu teve um que desistiu. Eu vou ver qual que é. Adivinha qual que era? Dia 10 do 10. Glória a Deus. Aí o Rafa, tá vendo? Fica dando jeitinho pra Jesus. Aí eu, porque eu queria casar dia 9 ou dia 11. Ele, não, a gente vai casar dia 10 e se for pra ser aqui, vai ser aqui. E aí foi isso, a gente casou lá no dia 10 de 10 de 2015. Glória a Deus. Deus é nota 10. Deus é nota 10. Mas foi isso. Glória a Então. Deus. E vocês? E o coraçãozinho de vocês? Tá descansando? Tá em paz? Como que tá? Manda. Nossa, que pergunta direta. Aí eu pergunto, e aí, vocês estão orando? Orando com alguém? Orando Não. sem ninguém? Eu- Mas estão orando. eu tô Isso é orando. importante. Orando. Eu tô orando. Sem ninguém. Não, sabe por Coração quê? nunca é demais, né? Não precisa responder. Não olhe pro amiguinho do lado. Estão orando por alguém? Não. Não. O quê? Ó, confirmou, caiu, confirmou, tá? Já respondeu. Você Já. pode estar orando sozinho por alguém. E esse alguém ainda não recebeu o rolinho do pastor Rogério. Não, A cerejinha do bolo. Não chegou. por favor, Deus. Tira Eu tô essa pedra, brincando. Deus. Ai. Não, então, eu tô orando, eu vou contar. Nossa, vou No contar podcast? no podcast. Mano, Puxa que. Deus, por quê? Doutora Não Raul. pude. Amém, eu vou contar. Vamos tomar água? Quando eu voltei pra igreja, né?
eu fiz algumas orações, né, com pessoas, assim, me encontrei com pessoas da nossa igreja e eu recebi uma palavra. Porque, assim, até um certo momento, eu achava que eu ia casar, assim, com uma pessoa, sei lá, eu não tinha nenhuma perspectiva de casamento, assim, pra falar a verdade. Voltei pra Jesus e falei, então, né, vamos fazer as coisas certas, tal. Já tive um relacionamento que Jesus mandou eu terminar. E foi, mano, forte, assim, que eu tava namorando, contente e feliz. Posso contar esse testemunho? É legal. Pode, Que claro. Jesus esconda dele, em nome de Jesus. Ele não vê isso. Ou que ele veja e seja transformado. Glória. Eu tava namorando, né, já fazia sei lá, 2 meses, 3, e aí, uma coisa normal, ele falou assim, vamos comprar uma aliança. E eu falei, que legal, vamos comprar uma aliança. E ele me mandou a foto da aliança. Na hora que eu abri a foto, ele falou, não adianta comprar, vocês não vão durar. Nossa. Ai. Naquilo, eu falei, como assim agora? Você veio me falar agora? Porque Jesus já tinha Mas falado. você perguntou pra Jesus Claro que antes? não, né? Então, você vem falar agora que você não perguntou? Não, eu falei assim, não, eu sinto de mim mesma que glória a Deus, e vou namorar. Aí, Sinto de mim mesmo. gente, foi exatamente isso, eu sinto de mim mesma. Aí, eu lembro que eu tava na loja, no pão da garagem, e aí eu fui, tipo, pro último, lá tem um quartinho, enfim, e eu, no banheiro, eu chorava tanto, e a minha mãe, tipo, o que aconteceu, né? E eu, me matando de chorar. E aí, eu tava lá, chorando, e aí, a minha mãe falou assim, chegou visita, vamos lá na frente. Quem era a visita? Pastor Rogério, ele mesmo. Nosso queridíssimo Pastor Rogério foi lá. Aí, ele pegou e falou, claro, a gente conversou e tal. Ele falou assim, vamos morar? Eu falei, amém, vamos morar. Aí ele falou, tipo, não é o que Deus tem pra você e tal. E eu, tipo, olho desse tamanho, sério? Tipo, não acredito. Aí, beleza. Só que não terminei tipo assim, de primeira, tá? Eu fiquei orando, falava, Deus, muda de ideia. Por que você não muda de ideia? O que conta? Tem uma via de leve. Muda de ideia. Mas aí Jesus falou, Madu, mano, não é. Mano. Então, assim, para de insistir. E aí, assim, inclusive, isso é um testemunho da vida dos meus pais, porque eles estavam numa campanha que era de segunda-feira, Causas Impossíveis. Tadinha da minha mãe e do meu pai. E aí, eles colocaram isso de propósito, né? E aí, eu finalmente obedeci, né? Falei, ok, Deus. E assim, foi ótimo, porque hoje, né, eu vejo e falo, mano, Enxerga, né? Madu, pelo amor de Deus, não era pra ser, né? E aí, enfim, orando, recebi uma palavra que era tal pessoa, não. Aquilo pra mim foi tipo, mano, como assim tal pessoa? Tipo, nada a ver. E aí, o que eu fiz? Orei e falei, Deus, tá escrito lá em Cantares que não pode despertar o amor antes da hora. Então, Senhor, guarda meu coração. Eu não quero, tipo, eu me apressar, ficar ansiosa, entendeu? E a pessoa lá, tipo, ai, meu Deus, como esse estúdio é bonito, sabe? Tipo, moscando. Então, eu tô nessa oração, tipo, eu estou crendo que o Senhor vai fazer, mas eu não tô colocando meu coração pra não ficar Melhor ansiosa. coisa. É nesse Melhor momento coisa. que eu estou. E você, já que você perguntou pra mim, né? Nossa, joguei a bomba, voltou. Nossa, né? Você vê batata quente. Nossa. Não, eu tô tranquila, tô orando. Oro pelo futuro, né, Senhor? Abençoa ele lá na frente. Verdade. Seja um marido de Deus, Senhor. Um ótimo sacerdote do lar. Amém. Mas, Isso é importante. nossa, acho que na minha vida eu sempre pensei que tudo tem o tempo de Deus. Quando eu vi as minhas amigas todas alvoroçadas, eu falo, gente, calma, vai estudar primeiro, vai se dedicar na escola, né? Vamos fazer um trabalho para obras de verdade, vamos descansar o coração. Tô descansando até agora. Amém. Eu lembro de uma dos primeiros encontros do discipulado, a Amandinha falou assim, porque eu tava conversando com elas e às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas pra que eu tô ouvindo isso sendo que nem casada eu sou? Gente, pra você querer, vamos falar assim, né, vamos fazer isso, né? A pessoa certa, você precisa se preparar pra ser a pessoa certa de alguém. Né? Então eu penso assim, se você é uma menina que você tem uma conduta cristã, que você vai atrair um menino que tem uma conduta cristã, né? Mas eu não tô nem aí, eu tô assim, ó, tô deixando a vida me levar. Você vai atrair quem? Um menino, tô deixando a vida me levar.
É isso que você quer pra você? Uma menina que deixa a vida levar? Ela vai ser a pessoa que edifica ou destrói o seu lar. Uhum. Você quer um menino que deixa a vida levar? Ele vai ser o sacerdote do seu lar. Então, assim, a postura que você escolhe ter hoje determina o posicionamento, determina quem você vai atrair para estar ao seu lado amanhã, né? Então, isso é fato. Sim. As pessoas procuram a pessoa perfeita. Ai, eu quero assim, assim, assado, vai ser desse jeito, é isso, ponto final. E esquecem que elas também serão a pessoa perfeita do Uhum. outro. Então, assim, esse período de espera é o seu aperfeiçoamento. A palavra ensina que a gente tem que suprir todas as nossas necessidades e carências em Deus primeiro. Sim. Se você tiver essa falha, esse buraco no seu coração, você vai procurar em outra pessoa suprir uma carência. E não alguém pra estar com você, estar do seu lado, alguém que vai te aconselhar, que vai te ouvir, pra caminhar junto. É alguém pra suprir sua necessidade da carne apenas. Tá. É. Eu tava... Pode falar, amiga. Não, pode falar, Manu. Não, pode falar. Pode falar. Tá, vou falar. Fala, então. Senão eu vou... rapidinho. Sobre isso de oração, agora falando sério que eu quebrei aqui o microfone. Sobre isso de oração, Tadinha. uma pessoa chegou pra mim e falou isso. Perguntou pra mim, você ora pela pessoa que Deus tá te preparando? Aí eu, não. E a pessoa... Né, você não precisa, assim, conhecer, já ter alguém pra você orar, né? Por isso que quando você perguntou, tô orando, não, mas a pessoa não... Por alguém. Entendeu? Então, assim, eu acredito que Senhor abençoa, como a Amanda falou, o futuro. Senhor abençoa, não sei quem é, mas abençoa, né? Separa pra mim e tudo, né? Acho que é isso mesmo. Mas eu lembro que eu orava muito assim, gente, e eu falo sempre pro Rafa, você é a maior manifestação da graça e do amor de Deus na minha vida, aqui na Terra. Sabe assim? Porque teve até logo, meses depois, assim, que a gente começou a namorar, eu tava muito em conflito, eu terminei o nosso relacionamento. E aí eu fui orar. Na época, a pastora Francisca dava curso de libertação de quarta-feira. E aí eu falei, pastora, eu preciso de uma oração. Só falei isso. E aí ela começou a orar. E ela falou assim, Deus me manda te dizer que o Rafael é o homem que Deus tem para sua vida. Tira esse espírito de confusão, né? Aí, né, tirou tudo. E aí, né? Nossa, eu lembro que eu saí de lá, já dirigia na época, né? Peguei o carro e fui o caminho da igreja até a casa do Rafa, orando, Deus, que ele decida voltar comigo, que ele aceite voltar comigo, que ele aceite voltar comigo. Foi um dia de término, né? Um dia de término. E aí, porque assim, nossa, era uma dor insuportável no coração. Uma dor insuportável. E aí, eu cheguei lá e ele, eu também tava com essa dor insuportável, enfim. E aí, reatamos tudo, e aí, né? Mas quando você, de fato, espera no Senhor, tem a confirmação do Senhor, gente, o casamento, ele já tem os seus desafios por si só. Mas assim, você fala, não teria um marido melhor pra mim do que esse. Não teria uma esposa pra mim melhor do que essa pessoa. Então, assim, você tem esse... foi o que você falou, não é que a pessoa te completa. Não é isso, que isso é uma outra mentira que Satanás conta, né? Uhum. Ai, meu marido tem obrigação de me fazer feliz. Minha esposa tem obrigação de me fazer feliz. Não. Os seus vazios são preenchidos por Cristo, né? E o seu cônjuge aqui, ele é seu parceiro ali de vida, né? São um só, né? Os Nós dois somos um estão só. cheios. Exatamente. Então, nossa, a escolha por isso que eu falo, vale a pena esperar. Vale a pena esperar, porque a espera, ela é curta, perto do resto da vida que você vai ter com essa pessoa, Sim. gente. Então, assim, vale muito a pena esperar. Amém. E aí, você ter uma vida toda com uma pessoa errada, Vixe. eu imagino que deve ser muito sofrimento. É luta. Comer abacaxi igual a Dani falou. Isso, com a coroa e tudo, né? E Deus avisa, né? Deus Avisa. deixa Deus bem claro, né? Deus Quando não avisa. é. Quando eu brinquei assim por alguém, né? Claro que ficou subentendido, mas às vezes, por alguém, por fulano de tal. Mas assim, por alguém também no sentido assim, fale pro Senhor as características que você deseja nessa pessoa, entendeu?
Porque isso é muito importante. Se for necessário, escreva pra você não esquecer. É, E daí quando Deus te dá, você vai falar assim, caramba. Olha! Você pega pra ler. Não é que é verdade? Você Pois pega pra é. ler. Eu não sou muito assim, sabia? De tipo, eu quero assim, assim, assim. Mas Deus é tem que Deus ser de corintiano, detalhes. né? Eu quero 2 Corintiano olhos. tem que ser, pelo amor de Deus. Deus, por favor. Uma característica. Só isso. Não sei se ela é pastora, eu sei que ela prega, não sei qual é a unção que ela tem, né? E ela falou que a mulher virtuosa é quem a achará. Então, ela não é uma mulher, tipo assim, ela é uma mulher, a gente tem que ser virtuosa e solteira, pra a gente ser virtuosa no casamento. Precisa ser achada, né? Exatamente. Né? Você não pode falar assim, quando eu casar, eu vou ser uma mulher virtuosa. Não. Quando eu começar a namorar, eu vou ser uma mulher virtuosa. Não, a gente tem que ser agora uma mulher virtuosa. Porque essas virtudes, elas saem de Jesus, né? Uhum. Quem transfere a virtude é Jesus, né? Que nem a passagem lá que a mulher tocou na veste e ele falou, de mim saiu virtude. Então, a gente precisa buscar em Jesus as virtudes, né? E não, porque o meu marido gosta de comer tal coisa, então se eu fizer isso pra ele, eu sou virtuosa. Não. A gente tem que ser virtuosa agora, né? Pra quando a gente casar, ser... Eu acho que eu assisti esse vídeo e ela fala... Você assistiu? Acho que eu assisti. Eu acho que é nesse vídeo que ela fala que as pessoas ficam esperando, né? Nesse tempo de espera, fica assim, não, eu vou deixar pra ser uma mulher de oração depois que eu tiver casada, depois que eu vou entregar. Assim, o tempo de espera é pra buscar o aperfeiçoamento. Exatamente. Você não vai buscar depois que você já Até tá porque a no pessoa que você vai relacionamento. casar também ora, né? Você precisa, né? Exatamente. Deus não vai Se entregar não ora, qualquer começa a orar, por coisa. favor. Orem, gente, orem. Orem e se Tipo preparem, assim, não né? fica esperando assim, como na rede tomando Coca-Cola. Posicionado, né? Orando. Tem que oferecer a Coca-Cola. Não fica na rede, oferece a coca pra ele. Parece a coca que dá certo. Olhar pra terra também. Ficar em vigilância, né? Com certeza. Com certeza. E se guardar, né, gente? Se guardar. Se guardar o coração. Com certeza. Gente, acho que é isso. Alguém quer falar alguma Vocês coisa? têm- tem a pergunta, né? De desafio. A pergunta qual é? A gente recebeu no nosso Instagram várias perguntas, a gente selecionou a mais especial, que foi qual o maior desafio diário de vocês? Pode falar vocês. Eita, posso? Pode. Acho que o maior desafio é eu mesma. Eu lutar contra... A palavra do Senhor fala que a carne e o espírito militam, né? Uhum. Então, todo dia eu vencer eu, sabe? Eu acho que é isso mesmo. A procrastinação também. A vida com o Senhor todo dia lá. Falar, não, preciso do Senhor, ler a palavra, oração. Porque quem interrompe, quem impede, sou eu mesma, Uhum. né? É fácil eu colocar a culpa no cão, né? Fulano, cachorro, sendo que quem atrapalha sou eu mesma. Então, eu acredito que o maior desafio é eu vencer eu mesma. Por esse caminho aí. Matar todo dia a nossa carne. De pouquinho a pouquinho. Acho que pra mim o maior desafio é a constância. Porque quando eu acordo assim, triste, mal, eu falo, ai, Jesus, tananana. Aí quando eu acordo bem, parece que eu esqueço, né? De falar, ai, Jesus, obrigada. Eu acordo bem, eu vou tomar banho, vou pra faculdade e esqueço. Então eu preciso todo dia falar, meu Deus, Madu, vamos orar. Pelo amor de Deus, acorda, vamos orar, vou agradecer a Deus pelo dia. Porque isso, é todo dia, né? Não importa como você tá, é todo dia ali, a vida com Deus. Acho que pra mim é o maior desafio, é a constância. Pra mim, eu acho que é eu não me afogar, assim, nas minhas multitarefas, sabe? Essa questão de cuidar da casa, das necessidades do Rafa, dos meninos, né? E as coisas ministeriais. E, enfim, às vezes eu percebo que eu acordo já muito agitada. Acordo Marta, né? Agitada demais com as coisas que eu tenho. E aí todos os dias não. Senhor, qual é a agenda do céu pra mim hoje? Porque eu sempre fui muito organizada, muito planejadora. E eu tinha muita dificuldade de lidar com os imprevistos. Mas o Senhor, né, Ele muda mesmo a nossa
às vezes, nossa agenda, tudo. Então, e aí eu respiro e falo, Senhor. Então, todos os dias eu, né, faço meu momento de oração, de devocional. Quando eu consigo, de uma forma mais tranquila, que eu acordo mais cedo que os meninos, aí eu, né, de uma forma mais tranquila. Quando já é tudo, né, assim, atropelado, mesmo assim eu tô fazendo as coisas, eu tenho que estar em espírito de oração, conversando com o Senhor, leio rapidinho lá o meu devocional que eu tenho, depois num outro momento eu pego para ler um pouco mais da Bíblia, tudo, mas assim, eu não deixo de fazer para não deixar, assim, eu ser consumida mesmo por essas tarefas, porque senão a gente faz muitas coisas e as importantes a gente não faz. E aí eu falo não só no meu relacionamento com Deus, mas assim, em sentar e brincar com meu filho, né, dar atenção para eles, ter um tempo de qualidade, é claro. Às vezes eu não consigo todos os dias fazer isso, mas isso é importante. Se eu sempre ficar negligenciando, né, meu tempo de qualidade com eles, com o Rafa ou em família, porque eu quero lavar uma roupa, porque eu quero lavar uma louça, sempre vai ter roupa, louça e coisas, né, tô falando assim, dentro da minha realidade, né, de dona do lar, assim, mas, então ficar assim, atenta a isso, para não ser consumida pelas minhas tarefas e perder o foco daquilo que de fato importa, né? Isso você falou de constância, né? Eu tento sempre, todo dia, entregar as premissas pro Senhor, né? O primeiro dia amanheceu, bom dia, Senhor, não sei o quê, sabe? É difícil. Eu acho que cada um uns tem mais facilidade de manhã, ler a palavra de manhã, outros à noite, né? Mas isso também de constância de começar o dia, oi, papai, né? Orar. É isso. A Carol falou uma coisa muito importante sobre o espírito de oração. Tá sempre em espírito, tá sempre conversando com Deus. Durante esse dia, eu passei por uns problemas no serviço. Eu falava, mãe, o que eu faço? Eu não posso simplesmente virar a cadeira e orar, colocar a mão da pessoa e falar, Senhor, dê misericórdia. Não dá. Ela fala assim, você fica em espírito de oração? Deus tá te ouvindo, não importa o momento. Ele vai te ajudar, ele vai acalmar seu coração, ele vai te dar a estratégia. Isso é muito importante, é uma bênção. E uma dica para vocês é que quando vocês casarem, mantenham um espírito de oração constante no lar de vocês, para que vocês cativem na casa de vocês uma atmosfera de oração, né? Isso, a gente fala assim, o termômetro da casa é a mulher, né? Então, se você tá bem, se você tá ali no seu espírito de oração, se você tá calma, se você sabe desviar das setas do maligno, dos pensamentos ruins, adversos, você é notório. Você percebe que o seu marido fica bem, os seus filhos ficam bem, né? Porque nós somos, eu fiz um curso que fala que nós somos a guardiã do nosso lar, né? Então, está nas nossas mãos criar essa edificação, né? O que a palavra fala. Está nas nossas mãos edificar o nosso lar. Então, esse espírito de oração, ele precisa ser constante mesmo, para que isso se estenda também a todo o nosso lar. Sim, eu tenho até uma amiga que a gente fica, ela me zoa, porque tudo que acontece eu falo assim, então, Jesus, não sei o que, ela, de novo? Você não para, nossa, Jesus tá cansado disso, eu falo, não, amiga, ele gosta. Eu perco uma coisa e falo, Deus, eu preciso achar tal coisa, me ajuda, por favor. E é sempre assim, inclusive, Letícia, um beijo, tomara que você tenha assistido até aqui. E é isso, né? Vocês têm alguma coisa pra falar? Vocês tem alguma pergunta? Não? Então a gente foi completa, ótimas. Que bom. Claro. Que legal. E vocês querem... Se despede, gente. Manda beijo lá pra todo mundo. Beijo pra vocês. Tá abençoado. Assistam até o final. Manda beijo pro pai, pra mãe. Mãe, pai, te amo. Sofia, amo vocês. Mamãe, papai, nossos líderes. É nóis. Você também, Carol, despede lá. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês, né? Com vocês também aí. É uma honra estar aqui, fazer parte desse projeto que o Senhor colocou no coração dos meninos e tem sido tão edificante, assim, para todos nós. Então, agradeço você que ficou até aqui. Obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia, beijos. É isso, né? Agora que o coração relaxa, eu não quero ir embora, né? Tá em qual, Juninho?
Eu adoro falar isso. Gente, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever. A gente tá quase chegando a 1.000 inscritos. Tá 940, né? Por favor, gente, compartilha. Mandem pros seus amigos, pros seus familiares. Tenho certeza que eles serão edificados. Amém. Não só por esse vídeo, mas pelos outros que estão aqui no canal. Deixe seu comentário, né? O que você acha que a gente pode melhorar. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. E é isso, né? Sem mais nada a acrescentar. Sobe os créditos. Fade to Black. Gente, misericórdia. A gente esqueceu de orar. Glória a Deus pela vida dos meninos que lembraram a gente. Carol, você faz essa oração pela gente, por favor? Faço. Vamos lá. Senhor, Pai querido e Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez para falar da Tua palavra, em prol da expansão do Teu reino, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que aqui esteve, de cada um, Senhor, que ouviu este podcast. Senhor, nós somos limitados, mas o Senhor sabe onde que esse Eclesicast está indo, o coração que está alcançando. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua infinita bondade, pela Tua infinita misericórdia na nossa vida, Senhor. Que a Tua graça, que o Teu amor esteja sobre nós, nos capacitando, guardando a nossa mente e o nosso coração, Senhor, para estarmos sempre dispostos a viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Vivermos de forma com o eis-me aqui, de verdade, de forma genuína, Senhor, querendo a Tua vontade sobre a nossa vida, ainda que não seja a mesma que a nossa, que o nosso coração possa estar quebrantado diante do Teu altar, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque sabemos que esse sim é a boa, perfeita e agradável da Tua vontade, é sempre a melhor para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Agora sim. Obrigada pela companhia. Obrigada, mãe, por essa mesa linda com essas florzinhas. Foi muito especial. Verdade. A gente não comeu A gente vai nada. comer. Gente, mas Vai depois comer da agora. bênção, como diz os meninos, a gente sempre come, tá bom? É isso, obrigada. Beijos. Não, sobe os créditos ou Fade to Black primeiro? Fade to Black. Eles me corrigiram. Gente, é isso. Sem mais nada a acrescentar. Fade to Black, sobe os créditos.